Ei, aí, galera do meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí de São Paulo e Fluminense que jogaram aí no Brasileirão. São Paulo saiu perdendo nessa partida, mas conseguiu a reviravolta e depois acabou sofrendo um empate. Arrisco a dizer que talvez tenha sido o melhor jogo transmitido esse ano na TV aberta, mano. Obviamente dos clubes brasileiros. O que foi esse jogo de estratégia tática, de padrão de jogo, de esquema tático colocado em campo? Tanto o time do São Paulo quanto o time do Fluminense foram muito bem aplicados aquilo que os técnicos pedem. Principalmente a equipe do Fluminense, que a gente sabe que é treinada aí pelo Fernando Diniz, e o Fernando Diniz já treinou o São Paulo, então a gente sabe essa filosofia de jogo, como que o Fluminense iria vir, né? O São Paulo sabe como, principalmente os jogadores sabem como que os atletas do Fluminense iriam se comportar dentro de campo pelo fato de terem sido treinados pelo mesmo técnico há um ano, 2 anos atrás aí, e até terem quase conseguido ser campeão brasileiro aí, né, o Fernando Diniz com o São Paulo Futebol Clube. O que a gente ressalta da equipe do Fluminense e do São Paulo é que são técnicos que eles não têm muito para poder trabalhar, né? São são elencos limitados, né? São elencos aí que precisa muito da sua base para poder compor elenco. São Paulo com Rodriguinho, Thales, Pablo Maia, Luizão, Diego Costa, Wellington, Patrick e, mano, por aí vai, Toró, Juan. Então o São Paulo depende muito da base. Da mesma forma a equipe do Fluminense tinha o zagueiro Nino, tem o André também no meio de campo, o Matheus também no meio de campo, né? E fora os jogadores que estão na reserva aí da equipe do Fluminense. Apesar que eu acho que o Fluminense tem, se colocar todo mundo para jogar que tem que pôr, no meu ponto de vista, como o William, como o Natan, como o Ganso, como o Felipe Melo, enfim, eu acho que esses jogadores da equipe do Fluminense são mais calejados até mesmo que os jogadores do São Paulo. No jogo em si, no começo de jogo, onde o São Paulo não conseguiu colocar sua filosofia de jogo, não conseguiu jogar, o São Paulo demorou para sair para campo, foi empurrado, só conseguiu sair porque foi empurrado pela torcida. O Fluminense ficou muito à vontade no Morumbi nos primeiros 20 minutos, vamos por assim. O Fluminense se sentiu muito à vontade para poder fazer o que quisesse no jogo, né? E o jogo do Fluminense se concentrou muito pelo lado direito, até mesmo eu acho que pelo fato que aquele lado direito do Fluminense era o lateral esquerdo Patrick, que estava jogando o seu primeiro jogo como titular pelo São Paulo. Não fez um bom jogo, mas também a gente não pode criticar o menino, porque começando agora, tá sendo implantado aí no time principal do São Paulo, tá começando agora, foi pro seu primeiro jogo assim como titular absoluto, né, iniciando uma partida como titular. Então não tem por que a gente pegar no pé dele. Errou, paciência, tranquilo, vai aprender com os erros. O Rogério Ceni foi esperto, porque logo em seguida que toma o gol, né? O São Paulo sai atrás do placar, o Jandrei tem uma trombada com o Léo, um chute nas costas do Léo no Jandrei, acaba machucando o Jandrei precisa ser substituído, e com isso o Rogério Ceni vai lá e tira o menino Patrick da lateral esquerda, coloca o Wellington, e aí o São Paulo ele muda radicalmente o seu esquema tático assim, em questão de filosofia dentro de campo, vontade dentro de campo. Porque com a entrada do Wellington, o São Paulo passou a ser mais ofensivo pelo lado esquerdo, né? Porque eu sempre falei, o Wellington é um cara que ataca muito bem, muito bem. Da mesma forma com que o Reinaldo ataca muito bem. O Patrick, a gente vai ver ainda como que ele vai se desenvolver. A gente vai ver qual é o jeito que ele gosta mais de jogar, se é no ataque, se é numa defesa. Se ele gosta de apoiar mais o ataque, se ele gosta de apoiar mais a defesa. Então tudo isso com o tempo, né, nos treinos também, a torcida vai ver mais nos jogos, mas o Rogério Ceni vai ver mais nos treinos, né, aonde esse jogador se encaixa melhor para o time. O São Paulo, né, depois da entrada do Wellington, o São Paulo melhora muito no jogo, o Wellington passa a ser muito importante, vira uma válvula de escape aqui na lateral esquerda para saída de jogos, para saída de jogo do São Paulo. O Paulo passa a ameaçar mais a equipe do Fluminense, até que chega no seu primeiro gol, numa bola de escanteio, a bola vai, volta, o Igor Gomes lança essa bola na área de novo e Luciano, né, Luciano consegue empatar o jogo para o São Paulo, e eu acho que, sei lá, 5 minutos depois, né, o São Paulo consegue armar um contra-ataque muito rápido, Luciano até que faz o passe para o Thales Costa, o Thales joga essa bola na área, e Patrick sempre muito oportunista, principalmente no segundo pau ali,
o Patrick vem aparecendo muitas vezes e conseguiu fazer mais um gol para o São Paulo, virando o jogo. Nisso o São Paulo está sendo muito empurrado pela torcida, a torcida do São Paulo estava maluca no estádio, mais de 40, acho que foi umas 45 mil pessoas, se eu não estiver enganado, foi mais ou menos na média disso. E o São Paulo foi empurrado pela sua torcida, virou o jogo, ainda tudo isso no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o São Paulo, no meu ponto de vista, poderia ter matado o jogo, né, mas não conseguiu. Uma com o Luciano estava impedido, teve uma outra também com o Caleri, mas nessa o Caleri acabou parando de novo no Fábio, 2 vezes em seguida. Eu acho que até foi marcado impedimento, se não estiver enganado. O Fábio acabou sendo bastante importante para a equipe do Fluminense nesses 3 lances aí, né? 2 com o Caleri e 1 com o Luciano. Então foi um jogo onde o São Paulo, depois desses 20 primeiros minutos do primeiro tempo, onde o São Paulo ficou um pouco perdido, né? Não sabia como lidar com a partida, o São Paulo respirou, botou a bola no chão, começou a trabalhar, aí jogou. Aí o São Paulo teve muita oportunidade. Por quê? O Fluminense, quando ataca em bloco, né? Então o seu sistema defensivo acaba ficando um pouco mesmo exposto, como ficou. Como o São Paulo conseguiu inúmeras vezes armar um contra-ataque em cima da equipe do Fluminense. Isso todas as equipes que o Fernando Diniz dirige acaba acontecendo, porque pode ver que no primeiro jogo, quando o São Paulo vinha para um lado de campo, tinha no mínimo pelo menos uns 5 ou 6 atletas do Fluminense naquela mesma faixa de campo. Ou até mesmo quando o Fluminense iria atacar por algum lado, ele concentra seus jogadores daquele lado, né? Fica basicamente ninguém do outro lado. Então o Fluminense ele não vai fazer virada de jogo. Muito difícil disso acontecer no time do Fernando Diniz. É sempre um jogo muito trabalhado, com muita aproximação dos jogadores entre si e próximos àquela faixa de campo. Então se o jogo estiver se determinando para o lado direito, os jogadores do Fluminense vão se determinar naquele lado direito. E assim da mesma forma do outro lado, do lado esquerdo. E com isso o São Paulo acabou cedendo empate para a equipe do Fluminense, né? O Fluminense consegue chegar no empate com o gol do Manuel, até o Jandrei já não estava mais presente no jogo, já era o Thiago Couto. E com isso o Manuel, zagueiro artilheiro do Fluminense, consegue empatar o jogo para a equipe do Fluminense. Um ponto-chave que eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho foi talvez a expulsão do André. O André se envolveu num caso com o Caleri, né? Onde os dois, o Caleri trombou com ele, realmente trombou, mas o André vira e dá uma cotovelada, dá um soco no Caleri. Vamos ser sinceros que se fosse um Felipe Melo da vida, se fosse um Diego Costa do São Paulo da vida, se fosse algum outros jogadores que já sejam figurinha carimbada dos árbitros, seriam expulsos. Então eu acho que o André nesse lance deveria ter sido expulso, porque ele vira e dá um soco nas costas do Caleri. Tinha que ser expulso. CBF mais uma vez sendo ridícula. São Paulo com isso perde a oportunidade de chegar, acho que se não me engano, até o 7º lugar. São Paulo se encontra em 9º colocado. Não dá pra gente falar, pô, o São Paulo tá dando vacilo, o São Paulo não tá jogando bem, que isso, aquilo. Mano, o Rogério Ceni tem mais de um time de desfalque, mano. O Rogério Ceni tem muito desfalque. Muitos jogadores estão fora do São Paulo por questões de lesão, contusão, enfim. Então não dá pra você exigir do técnico nesse momento. E outra, olha tudo que ele está conseguindo fazer com o São Paulo. São Paulo nas quartas da Sul-Americana, São Paulo nas quartas da Copa do Brasil, São Paulo, querendo ou não, brigando na parte de cima da tabela, tá próximo, sabe? Não tá longe. Então eu acho que assim, mano, tem que bater palma mesmo, igual a torcida do São Paulo fez no final da partida, reconhecer o mérito do time. O São Paulo vai enfrentar a equipe internacional extremamente desfalcada. Eu acho que o São Paulo é possível de sair lá do Beira-Rio pelo menos com um empate, mesmo com a molecada, mas não se assustem se caso o São Paulo perder, porque o São Paulo está muito, muito, muito desfalcado. Vai ser um jogo extremamente complicado para a equipe do São Paulo segurar o Internacional lá, entendeu? No Beira-Rio, o Internacional com o Mano Menezes, que é um treinador que eu gosto muito. O Internacional tem um elenco bom, tem um elenco meio que recheado, eu acho, na minha opinião. Tem peças ali interessantes, até mesmo da base. Então vai ser um jogo muito difícil, mais difícil do que já foi contra a equipe do Fluminense. Aqui no Morumbi vai ser pior lá contra o Internacional no Beira-Rio. Se ganhar, cara, show de bola para a molecada do São Paulo.
Os caras estão vestindo a camisa, estão dando tudo de si. O principal detalhe é o que, mano? Pelo menos a gente tem o Luciano pra poder ir pro jogo. Pelo menos isso, velho. Mas é isso, molecada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui!